A paixão por esporte é o que move o brasileiro e a Bet Nacional é a bet dos brasileiros. Se você for maior de 18 anos, conheça clicando aqui no link na descrição. Bom, agora vamos dar continuidade aqui às notícias. Felipe, vamos falar dessa polêmica envolvendo Zico, Renata Mendonça e Miri Lacombe. Vocês vão lembrar, só para contextualizar aqui antes de colocar os materiais, o que aconteceu? A Renata Mendonça fez uma matéria mostrando as condições degradantes às quais as jogadoras do Flamengo feminino estavam submetidas no dia a dia. E aí ela foi atacada de maneira cretina pelo presidente do clube, BAP, quando a chamou de nariguda recentemente, justificando ali a situação, etc., justificando o injustificável, mas, além de tudo, atacando a jornalista. E aí, Felipe, nesse final de semana, no Jogo das Estrelas, que acontece anualmente no Maracanã, o Zico também rebateu a Renata Mendonça e gerou muita polêmica a fala do Galo. Vamos dar uma olhada aqui no que o Zico falou. Deixa eu colocar o áudio para vocês. Zico se manifestou. Ele não fala sobre a fala do BAP, ele fala sobre a reportagem única e exclusivamente feita pela Renata Mendonça. Opa, cadê o áudio? Aqui. De falar do Flamengo, ela acabou prejudicando o CFZ, que não tinha nada a ver com a história, colocando algumas mentiras, que não foi da gestão do BAP que começou o futebol feminino no Flamengo, foi da gestão do Landim em setembro. Fizeram fotos e gravações montadas, e não sei quem fez isso. Como o clube é um clube aberto, eu não posso tomar decisões mais fortes, senão tomaria. Uma imagem que surgiu de água preta, aquilo ali foi no Recreio dos Bandeirantes todo um dia. Então as pessoas, para colocar aquilo, precisam se informar e não receber aquilo. Ela nunca pisou lá no CFZ para conhecer a história do CFZ. Então ela não devia, ela podia criticar o que ela acha, a questão do Flamengo, do futebol feminino, mas nunca colocar o CFZ, que o CFZ não tem estrutura. O CFZ sediou, foi centro dos hábitos na Copa do Mundo, evento da FIFA, tá? Foi o centro esportivo nas Olimpíadas. Todos os times, masculino e feminino, que vinham jogar aqui no Rio de Janeiro, iam lá. Agora, nós não fizemos centro de futebol para receber clubes, a gente fez para escola de futebol, então a estrutura é outra. Quando o Flamengo pediu, a gente fez um esforço danado para chegar a atender em setembro. E todas as coisas que foram feitas lá foram com o pedido do Flamengo. Então, se a pessoa vai lá, conversa, sabe o que está acontecendo, tudo bem. Agora, botar uma nota simplesmente e atacar uma escola de futebol que tem uma rodagem de quase 2.000 pessoas por dia, eu acho que isso não se deve fazer. Então, eu liguei para ele, falei isso tudo que eu estou falando para você, eu falei para ela. Ela disse que eu concordei, eu não concordei. Então, é bom porque as pessoas saibam do que aconteceu. Se não é estrutura para futebol do feminino do Flamengo, que o Flamengo tem dinheiro e tal, isso é outro problema, não tem nada com isso. Eu procurei oferecer o que a gente tinha de melhor. E o campo, tudo bem, medidas menores, mas o campo era maravilhoso, tá? Ninguém podia reclamar do campo. Estamos fazendo outra, tanto é que tem base lá, tem times que treinam lá e tal, mas não fizeram igual o futebol feminino. Então ela denegriu a escola de futebol Zico 10, tá? E isso ninguém apaga. E ó, muita gente calada, todo mundo calado. Ninguém foi falar lá com o CFZ as palavras dela. Por que ela fez aquilo com o CFZ? Por quê? Com a escola de futebol. Todo mundo quieto. Então, a história é outra, né? É bom que você saiba. Zico se sentiu atingido porque a estrutura que abriga
o futebol feminino é dele, de propriedade dele, uma estrutura que ele tem muito orgulho, investe nisso há muitos anos e, enfim, disse que conversou com ela e criticou duramente a postura da jornalista, inclusive dizendo que ela teria utilizado fotos montadas, o que é uma acusação grave. Uma acusação bastante grave. Enfim, é profissional aqui. E aí, Felipe, quem comentou sobre isso foi Miri Lacombe, que escreveu uma coluna. Eu tô com um resumo aqui, mas eu acho que vale a gente ir direto à coluna da Miri Lacombe, porque aí a gente lê sem nenhuma distorção. Aqui, ó. Coluna de ontem, às 10h56 da manhã. Zico parte pra cima de jornalista em vez de falar do caos por ela exposto. Na saída do amistoso realizado entre ídolos antigos e atuais no Maracanã, Zico foi perguntado sobre a reportagem de Renata Mendonça a respeito das condições deploráveis oferecidas pelo Flamengo ao futebol feminino. O centro de treinamento usado pelo futebol feminino do Flamengo foi fundado por Zico para ser uma escolinha de esportes e leva o nome de Centro de Futebol Zico, CFZ. O vídeo e a apuração de Renata Mendonça, divulgados em outubro, são absolutamente incontumáveis. A estrutura dada às mulheres profissionais do Flamengo é digna de crítica e exige explicações. Ponto. O curioso é que até agora nem o presidente rubro-negro, nem o maior ídolo do clube foram capazes de oferecer qualquer argumentação decente ao vídeo denúncia em si. Criticam a jornalista e no máximo usam a técnica de confundir para não explicar. Zico disse que Renata nunca pisou no CFZ. Não sei se é verdade, mas tanto faz. Aqui eu não sei se eu concordo, tá? Acho que uma reportagem dessa exige. Mas eu imagino que a Renata, pela história que tem, não ouviu publicaria relatos. Nada, Exato. não publicaria nada Mas, sem o mínimo, a mínima sem dúvida. checagem. Mas não é tanto faz. Seria, Não, aí é mas, questão da minha. mas seria melhor se ela tivesse ido. Né? A reportagem seria melhor se ela tivesse ido. Nada como você vê com seus próprios olhos. A reportagem, eu aprendi também na universidade, que é você reportar aquilo que você enxerga, não só o que você ouve. Né? E quando a gente está no ambiente de trabalho, no ambiente que a gente vai retratar, é melhor. Tá? Então, assim, não concordo com tanto faz, mas isso não descredibiliza a reportagem. São coisas completamente diferentes. Sigamos. Uma pessoa de confiança dela pisou e fez o vídeo. As condições expostas são deploráveis e vergonhosas. Alguém nega que essas sejam mesmo as condições? Não vi ninguém negar. Zico disse que a água preta saindo das torneiras e revelada no vídeo denúncia foi um fenômeno de um dia que pegou o recreio dos bandeirantes como um todo. Vamos supor que essa parte seja verdadeira, ainda que eu duvide, porque o vídeo divulgado por Renata diz que a água preta estava saindo das torneiras do container e, portanto, não do vestiário principal. Mas e o restante da denúncia? E os chuveiros? E o tamanho do vestiário? E os containers ainda sendo usados depois da tragédia do Ninho? E a sujeira? E a falta de manutenção? É tudo mentira, Zico? Isso é uma vergonha, cara. O ídolo disse que o CFZ foi envolvido por Renata numa história que nada tem a ver com o CFZ. Como assim não tem nada a ver? Não é nele que o futebol feminino treina? Quem envolveu o CFZ nessa história deplorável foi o Flamengo. Zico fala das supostas boas qualidades do CFZ usando verbos no passado e isso diz bastante coisa. Zico reclama que o CFZ foi fundado para ser apenas escolinha e por isso a estrutura é outra. Mas foi Renata Mendonça que fez o CFZ virar centro de treinamento do futebol feminino ou foi o Flamengo? Zico então diz, aparentando braveza, que Renata denegriu a imagem do Flamengo. Primeiro, já seria a hora do Zico compreender que essa palavra não deve ser usada. Denegrir, ensinam os movimentos negros, significa tornar negro, e palavra criada no sentido de dizer que tornar qualquer coisa negra
é diminuir a sua qualidade. Não usem mais denegrir, gente. Isso aqui é uma palavra racista. Uma palavra racista. Palavras importam. O manual de redação do UOL indica que a palavra em questão não deve ser usada. Zico errou ao usá-la e ainda não veio a público se desculpar. Segundo, se alguém degradou a imagem do CFZ, esse alguém foi a gestão flamenguista ou as gestões. O que vimos no vídeo é um centro de treinamento deteriorado e com aspectos de abandono. Zico vai criticar a mensageira, mas não responsável pela deterioração? Se o centro de esportes leva o seu nome, Zico deveria estar furioso com quem o abandonou e não com quem revelou o abandono. Renata disse que Zico a procurou para falar sobre a matéria. O perfil de Vibradoras no Instagram expõe a mensagem de texto enviada pelo clube, dizendo que não ia se posicionar formalmente sobre o vídeo. Mas Zico e Renata se falaram por telefone sim. E eu posso apostar que, por telefone ou no privado, o tom do Zico não foi o que vimos na entrevista dada na saída do amistoso. Tudo errado nessa história. Zico não se solidarizou com Renata, vítima de bullying misógino do presidente do Flamengo, quando chamou-a de nariguda, e escolheu dar uma declaração confusa que nada esclarece. Quem estava ali para perguntar tampouco quis confrontar Zico e deixou a resposta estranha ecoar por último. Aliás, trabalho ruim dos repórteres que estavam entrevistando o Zico ali. Perderam uma baita oportunidade. Ninguém, eu pensei nisso também. Ninguém falou nada, nem fez uma pergunta. Né? Puta. Perguntas óbvias, cara. Faltou perguntar, Zico, então aquelas imagens divulgadas pela Renata são mentirosas? Porque ele diz falar que as imagens foram uma montagem, ele também diz. As imagens não são do CFZ, a estrutura do CFZ não é aquela. Quem decidiu que o CFZ seria a casa do futebol feminino do Flamengo? Ele disse também que foi o Flamengo, ele falou, foi a pedido do Flamengo. Você sabia que o CFZ estava sendo usado para outras coisas que não apenas escolinha? Lamentável que a classe futebolística não tenha manifestado apoio à Renata. Tivemos Leila Pereira e foi isso. Lamentável que a CBF siga fazendo a egípcia. Lamentável que o assunto da misoginia e do machismo de um executivo de futebol praticado à vista de todos esteja sendo colocado para escanteio em nome de tentarem diminuir a jornalista e a denúncia. Amanhã teremos mais um episódio de misoginia no futebol, talvez ainda mais grave e gráfico, talvez ainda mais covarde e grotesco. E esses que silenciaram terão que ser responsabilizados pela covardia. Cara, é assim, você gosta da Amélia ou não, ela detém um dos melhores textos do país. Sem sombra de dúvidas, o texto dela acho que ela tem muita razão no que ela diz aí. E assim, o texto é brilhante. A única parte, a única pequena frase que eu discordo é que não faz diferença a Renata estar lá. Faria diferença, na minha maneira de ver. Mas não faz com que a matéria não pudesse ter sido publicada. São coisas completamente diferentes. Há vários repórteres que publicam matérias a partir de relatos e de fontes. Isso está dentro do jogo. É o que acabou de acontecer com o próprio Felipe Luiz. Exatamente. Aí. Então é o seguinte, o texto da Mili é brilhante e revela uma série de questões aqui. O Zico pouco ajudou nessa história. O tom do Zico teria sido diferente na ligação com a Renata e na entrevista. Os repórteres que entrevistaram o Zico fizeram um mau trabalho de não fazerem as perguntas que deveriam fazer. E o que gera tudo isso? O principal ídolo do clube e o dirigente que está fazendo com que o clube tenha receitas jamais antes vistas no futebol brasileiro, colocaram como alvo uma repórter mulher, que hoje deve estar sendo atacada por milhares de pessoas que compõem a torcida do Flamengo. Posso fazer uma crítica aqui? Faço uma crítica à Rede Globo também. Muito branda a notinha de rodapé que foi feita pela emissora para defender a sua profissional. Que ficou a cargo a defesa dela dos colegas. Das colegas, principalmente. Ana Thaís Matos. Você fala no episódio do BAP. No episódio do BAP. Muito branda, cara. Era, porra, sei lá, Rizek, lê aqui a editorial da casa.
Pô, não dá, velho. Você acha que a Globo teme o Flamengo? É o que fica aparecendo. É o que fica aparecendo. Não, vamos aqui. Não vamos melindrar o FHC. É tipo aquela Dallagnol e Moro. Não vamos melindrar o FHC, esse não. É tipo isso, é o que fica aparecendo. Porque, cara, um episódio como esse não pode ser ignorado, velho. Não pode ser ignorado. É um momento, uma situação que a Globo perdeu a chance de se posicionar de forma veemente, que a situação merecia esse posicionamento, virar público e falar. Seja na voz do Rizek, seja a voz do Luciano Huck na audiência do Domingão, do Jornal Nacional. Dane-se, cara. Tinha que se posicionar, não com uma notinha como a gente viu. O movimento partiu independente dos colegas de trabalho da Renata. Movimento que você vê que se espalhou pela rede social no dia do Natal. No dia do Natal. Na véspera do Natal. Então eu achei que foi um episódio assim, cara, de embrulhar o estômago, cara. De embrulhar o estômago, sabe? E aí vem o Zico agora com um monte de bravata, sabe? Não desmente ela. Não desmente ela. E é uma vergonha, cara. Um clube que fatura 2 bilhões de reais dá essa estrutura vergonhosa pro futebol feminino, cara. E isso pouca gente fala. Exatamente, cara. Pelo amor de Deus, cara. É uma vergonha. Os caras ficam atacando os jornalistas que mostram a vergonha que é o Flamengo tratar o futebol feminino assim. Ponto. É isso. Não tem o que falar, cara. Se você é flamenguista ou não, se você é flamenguista e ficar bravo, dane-se. É uma vergonha o que o seu clube faz com o futebol feminino. Ponto. Treinar numa escolinha. Um container, depois do que aconteceu no Ninho ainda. Para, cara. Para com isso. Essa palavra container não poderia existir mais no vocabulário do Flamengo depois do que aconteceu, cara. Não. Exatamente. E outra, o Flamengo, ele parece ser gerido por pessoas que não estão nem aí com respeito, com humildade, com dignidade das pessoas. Porque foi a diretoria anterior que foi à justiça brigar com famílias. Reaver quantias que seriam pagas às famílias das crianças que foram mortas em containers. Então, assim, cara, é muito grave, cara, essa situação. E aí você vê o que eu falo, como eles são organizados. Eles vêm todo mundo junto na mesma batida pra cima da pessoa que explicitou tudo, que nesse caso foi a Renata, com um bom jornalismo, mostrando a estrutura capenga que um clube bilionário tem. Isso é uma vergonha, cara. Isso é uma vergonha. Independente do que o Papo falou lá sobre o futebol feminino, sobre as quantias, quanto dá e tal, isso é outra discussão. Agora, o mínimo de dignidade que as mulheres têm que ter, jogadoras do Flamengo, o clube não dá. Isso é uma vergonha, isso tem que ser falado. E aí atacar jornalista diz muito, cara. Diz muito, na minha opinião. E fica aqui de novo a revolta com a Globo de ter se posicionado de forma muito branda quando a sua profissional, excelente profissional, é atacada de uma forma ridícula. Ridícula pelo presidente, por um cara bilionário aí, super poderoso. Que foi esse o tom que ele usou ali, né? Parecia que ele tava numa reunião em Nova York, assim. Essa nariguda aí, porra, velho. Coisa ridícula, cara. Por isso que o futebol brasileiro não vai pra frente. Por isso que o produto futebol brasileiro é essa merda. Por conta de pessoas assim, cara. Sem dúvida. Concordo totalmente.